Pessoal, então vamos corrigir o nosso AD que a gente fez no dia 22 de novembro de 2019, sétimo período AN. Ó, tá aí na tela o nosso problema do Henrico, o engenheiro que foi fazer uma festa de aniversário e a ex-namorada dele, a Helena, com raiva, foi lá na rede social, proferiu alguns insultos para ele. Gente, o que interessa aqui pra gente principalmente? Olha, a Helena, na hora que ela foi lá na rede social, a Helena, com o intuito de ofender, publicou o seguinte comentário: não sei qual o motivo da comemoração, já que Henrico não passa de um idiota, bêbado e irresponsável sem vergonha. Quando ela falou isso, qual que era o intuito dela? O intuito era ofender. Se o intuito era ofender, não tem dúvida, é a injúria do artigo 140. O problema traz qual que é o intuito, qual que é a intenção. Lembra sempre, gente, o crime está na cogitação e ter crimes. E ela continuou, ela ainda acrescentou: ele trabalha todo dia embriagado, no dia 10 do mês passado, olha o fato, é um fato, no dia 10 do mês passado ele cambaleava bêbado pelas ruas do Rio, inclusive estava tão bêbado que precisou trabalhar, chamar a ambulância para socorrer. Olha, ela atribuiu um fato que denegriu a sua reputação. Qual que era o objetivo? Denegrir a sua reputação. Se o objetivo está escrito aí era denegrir a sua reputação, então crime do artigo 139, difamação. E a outra coisa que precisava era isso aqui, ó, que foi feito pela rede social. Se foi feito pela rede social, tinha o aumento de pena do artigo 141, inciso 3. Só isso que precisava saber para fazer a prova. Vamos então agora começar a fazer mais ou menos aqui, ó. Endereçamento. Se você somar todas as penas envolvidas aí, vai dar 2 anos. 2 anos de juizado especial. Tem o endereçamento. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito do Juizado Especial da Comarca de Niterói. Preâmbulo. Henrico, engenheiro, solteiro, brasileiro, RG, deixa em branco, CPF, deixa em branco, endereço, tal. Por meio de seu advogado, OAB número tal, constituído por procuração com poderes especiais, com fundamento jurídico no artigo 100, parágrafo 2º, 145 do Código Penal e artigo 41 e 44 do Código Processual Penal, vem ajuizar queixa-crime em face de Helena, profissão, nacionalidade, estado civil, RG, CPF, endereço. Dos fatos. No dia 25 de 5 de 2019, Henrico ia comemorar a festa de aniversário e usou a rede social para convidar seus amigos. Helena, hora querelada, ficou sabendo da festa e publicou os seguintes dizeres na página de Henrico com o intuito de ofender: não sei o motivo da comemoração, já que Henrico não passa de um idiota, bêbado, irresponsável e sem vergonha. E com o propósito de denegrir sua reputação, acrescentou ainda: ele trabalha todo dia embriagado. No dia 10 do mês passado, ele cambaleava bêbado pelas ruas do Rio. Inclusive, estava tão bêbado no horário de expediente que a empresa em que trabalha teve que chamar uma ambulância para socorrê-lo. Beleza, dos fatos, isso é tudo, são todos os fatos relevantes. Vamos para o direito. Do direito. Primeiro a injúria, que a gente já viu. Então vamos começar. O artigo 140 do Código Penal define a conduta de injúria como sendo aquela que tem por intuito ofender a honra subjetiva de alguém. Quando Helena disse não sei o motivo da comemoração, já que Henrico não passa de um idiota, bêbado, irresponsável e sem vergonha, ela tinha o intuito de ofender o Henrico. Helena, portanto, praticou o crime de injúria. Da difamação. Quando Helena disse ele trabalha todo dia embriagado, no dia 10 do mês passado ele cambaleava bêbado pelas ruas do Rio, inclusive estava tão bêbado no horário de expediente que a empresa em que trabalha teve que chamar uma ambulância para socorrê-lo. Ela tinha a intenção de denegrir a imagem de Henrico. O crime de difamação consiste em ofender a reputação, ou seja, a honra objetiva, conforme o artigo 139 do Código Penal. Portanto, Helena praticou a conduta prevista como crime de difamação. Vamos então para o aumento de pena do artigo 141, inciso 3º. Segundo o artigo 141.3 CP, a pena aumenta de 1/3 quando praticada em meio que facilite a divulgação. Helena praticou os atos em rede social, portanto, deve ser aplicado o aumento de pena de 1/3. E dos pedidos. Os pedidos são todos aqueles que a gente falou, então, ante o exposto, requer, primeiro, a citação da acusada para responder à acusação,
a designação da audiência preliminar ou de conciliação, o recebimento desta acusação, a oitiva das testemunhas arroladas, a condenação pela difamação com aumento de 1/3, conforme artigo 139 e 141.3 do CP, a condenação pela injúria com aumento de pena de 1/3, conforme 140 e 141.3 do CP, e a fixação de valor mínimo da indenização nos termos do artigo 387, que eu falei que não ia cair, mas está aí no gabarito. Rol de testemunhas: primeiro o Carlos, segundo o Miguel, terceiro o Ramires, lembrando de colocar o endereço deles. Nestes termos, pede o deferimento. Niterói, 25 de outubro de 2019. Advogado OAB. Então aqui, ó, o endereçamento vale 2 pontos. O preâmbulo vale 4 pontos. A estrutura, se tiver correta, eu coloquei aqui do lado dos fatos 2 pontos. A injúria, 5 pontos. A difamação, 5 pontos. O caso de aumento de pena, 3,5. Um pedido, 1,5. O segundo pedido aqui, 1,5. O recebimento, 1,5. A oitiva, 1,5. Pedido de condenação correto, 3. O outro pedido de condenação correto, 3. Eu falei que não ia cair a fixação do valor mínimo. Quem colocou ganhou um ponto extra. Beleza? Rol de testemunhas, 1,5. A data não precisava ser no último dia, então qualquer data valia, não valia ponto. Beleza? Somando tudo aqui, dá 36. Então foi isso aí, galera. Teve bom, muito bom. Aquele abraço.